Pensa comigo, como é que um simples pedaço de madeira morta pode revelar a verdade mais profunda sobre a autoridade, sobre vida e sobre a escolha de Deus? É isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando em Números 17, para descobrir como um sinal, em silêncio, falou mais alto que qualquer rebelião. Para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro sentir a tensão que estava no ar. Israel, naquela época, era um verdadeiro caldeirão fervendo de murmúrios e desconfiança. Uma rebelião terrível tinha acabado de ser contida, mas sabe, a semente da dúvida continuava ali. No meio de tantas vozes, de tanta disputa por poder, quem é que Deus realmente tinha escolhido para liderar o seu povo? A nossa jornada hoje vai seguir essa trilha aqui. A gente começa bem no meio do conflito, depois a gente vai ver um teste divino, testemunhar um milagre que brota do impossível e no final vamos chegar numa revelação sobre a fonte da verdadeira vida. Vamos lá! Ok, vamos mergulhar nisso. Depois daquele caos da rebelião de Corá, onde a terra literalmente se abriu e engoliu os rebeldes, o povo ainda não estava convencido. A autoridade de Moisés e Arão continuava sendo questionada. É aí que o próprio Deus entra na história e propõe um teste. Um sinal para calar todas as disputas de uma vez por todas. E o teste todo, na verdade, se resume a esse contraste aqui, que é muito poderoso. De um lado, a gente tem a morte, varas secas, que representam a autoridade humana, a ambição, a rebelião. Do outro lado, a promessa de vida, a chance de um florescimento milagroso, que mostraria a autoridade que vem direto de Deus, a sua escolha inquestionável. Então, imagina a cena sendo montada. Deus dá uma ordem bem específica. Cada um dos 12 líderes das tribos de Israel tinha que trazer uma vara, um cajado de madeira, que era o símbolo da sua autoridade. O nome de cada líder foi escrito na sua própria vara. 12 homens, 12 varas e uma única escolha divina prestes a ser revelada. Olha, o procedimento era super simples, mas a expectativa ali era gigante, sagrada. 12 pedaços de madeira morta são colocados no lugar mais santo de todos, diante da Arca da Aliança. E ali, no silêncio do tabernáculo, elas ficariam por uma noite. A pergunta que pairava em todo o acampamento era uma só: o que a manhã seguinte iria revelar? E agora a gente avança. O sol está nascendo, a noite passou. A tensão é palpável. Moisés entra no tabernáculo para checar o resultado do teste. Esse é o momento da verdade, o instante em que Deus falaria através de um pedaço de madeira. E o mais impressionante de tudo isso talvez seja a velocidade do milagre. Em apenas 24 horas, aconteceu algo que desafia todas as leis da natureza. Deus não precisou de estações, de solo fértil ou de água. Ele só precisou de uma noite na presença dele. E o resultado, nossa, é de tirar o fôlego. 11 varas continuavam exatamente como estavam, secas, sem vida, inertes. Mas a vara que tinha o nome de Arão, ela não só brotou, ela floresceu e, mais do que isso, produziu amêndoas maduras. Um ciclo de vida completo surgindo do nada, em um único dia. Era um sinal impossível de ignorar. Sabe, esse milagre todo não foi só para mostrar poder. Não. Foi uma declaração, uma confirmação pública irrefutável da escolha de Deus. E isso nos ensina muito sobre como Ele age e quem Ele é. E as verdades que brotam disso são profundas. Primeiro de tudo, fica claro que é a escolha de Deus. Ponto. Não é uma eleição, não depende da popularidade, o escolhido dele nem sempre é o mais óbvio ou o mais forte. E o ponto central é este: Deus é especialista em trazer vida onde não existe a menor possibilidade humana. E para quem Ele escolhe, Ele também capacita, Ele dá vida para cumprir o chamado. E tem os detalhes aqui que deixam a história ainda mais rica, sabe? O fato de ter brotado amêndoas não é por acaso. A amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera, um símbolo de rapidez, de vigilância. Aquela vara foi guardada dentro da Arca da Aliança como um memorial eterno. E, de fato, o milagre cumpriu seu propósito. As murmurações pela liderança acabaram ali. Mas e a reação do povo? A gente poderia pensar que foi festa, celebração, né? Que nada. Foi pânico. Ao verem uma prova tão clara da santidade e do poder de Deus, eles não se sentiram aliviados. Eles sentiram medo profundo. Eles perceberam a distância gigantesca entre eles e a santidade de Deus e entenderam a necessidade desesperada de ter um mediador, um sacerdote que ficasse entre eles e esse Deus tão santo. E é aqui que a gente sai da história lá de trás e traz uma lição, nossa, muito pessoal para hoje.
A história da vara de Arão não é só sobre Arão ou só sobre liderança. É sobre um princípio espiritual que fala diretamente com a gente. Para pensar nisso aqui um pouquinho. A vara não se esforçou para brotar. Ela não tentou ser a melhor vara, não competiu com as outras, ela não fez absolutamente nada. A única tarefa dela foi ficar lá, na presença de Deus. A transformação foi uma consequência da presença, não do esforço. E essa é a grande lição, o ponto central de tudo. Quantas vezes a gente vive tentando performar para Deus, tentando provar o nosso valor, o nosso chamado, a nossa espiritualidade? Mas o segredo da vida que floresce, da vida de verdade, não está no nosso esforço para provar alguma coisa. Está em simplesmente permanecer na presença dele. Mas calma que a história não para por aí. Como muitas narrativas do Antigo Testamento, ela é como uma sombra, sabe? Uma sombra que aponta para uma realidade muito maior, muito mais completa. Uma verdade que se cumpre em Cristo. Olha só que conexão maravilhosa que a gente pode fazer. A vara morta que ganha vida é uma figura poderosa da ressurreição de Cristo, que saiu da morte, do túmulo para a vida. Arão, o sacerdote confirmado por Deus, aponta para Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno. A prova da autoridade de Arão ecoa a prova definitiva da escolha de Deus em Cristo. Então, o ponto final, o arremate de tudo é este. Jesus é o cumprimento final desta história. Ele é o verdadeiro ramo que foi cortado, que morreu na cruz e que floresceu de forma gloriosa na ressurreição. Essa foi a prova máxima, a prova final de que ele é o escolhido de Deus para trazer salvação e vida ao mundo. No fim de tudo, a história de Números 17 nos deixa com uma verdade que ecoa até hoje. A vida de verdade, aquela vida que floresce contra todas as chances, não vem de um objeto, de um ritual ou de um sistema religioso. Ela flui de uma pessoa. A vida está em Cristo.